Já tentou de tudo para aprender inglês, mas ainda não conseguiu? Conheça o meu método de inglês com oratória. Veja a playlist aqui no YouTube do antes e depois dos meus alunos no curso. Aulas presenciais no Rio de Janeiro e por Skype para alunos do mundo todo. E aí, tudo bem? Olha, hoje eu vou falar sobre um assunto que é um pouco crítico, que é um pouco desagradável, mas que eu acho importante de ser falado. E eu vou falar um pouco da minha experiência, que é o seguinte, experiência enquanto ainda na escola e tal. Que eu vejo essa coisa de professores de inglês que não falam inglês. Inclusive, eu já escutei isso de muitos alunos meus, de falar, por exemplo, minha professora de inglês lá, ela só fica passando o verbo to be, a gente fica 1 ano, 2 anos, 10 anos aprendendo o verbo to be, e parece que a coisa não chega finalmente, assim, a um resultado. Ou então, eu já escutei também, fala assim, a minha professora, o meu professor, pede para traduzir um texto e pronto. E aí fica aquela coisa e tal. Eu também, já enquanto professor, a minha formação não é de letras e português. Eu sou muito mais interessado para a parte de teatro, a minha formação vem toda de música e tal, né? Eu sou muito mais interessado nessa coisa de comunicação pro lado do teatro. Não sou formado em letras e não tem nada disso. Pelo contrário, eu estudei um pouco de direito uma época, vi que aquilo não tem nada a ver comigo e fui para a parte de idiomas e comunicação no termo geral. Então, assim, porque eu morei fora, esse tipo de coisa toda, né? Inclusive, uma vez o aluno perguntou, mas qual a sua formação, Paulo? E tal, falou, entra lá no site nidec.com.br, aí tá lá a parte minha história e tá lá tudo que eu já fiz. Aí você pode ver lá tudo em detalhe. Mas assim, já recebi muitos alunos assim que eram professores formados de letras em inglês e português, só que eles falavam assim, né? Não, eu até sei inglês, mas eu não tenho a prática da conversação e tudo. Aí eu terminava dando aula de inglês para professores de inglês. Tudo bem, não tem problema. O meu papel aqui é ajudar, é desenvolver a comunicação, né? Mas é um pouco crítico se você imaginar que esse pessoal está dentro de sala de aula tentando ensinar a pessoa a falar inglês. E eu digo isso com a maior bondade, maior carinho mesmo. Só que é difícil o cara ser professor de inglês e não saber falar inglês, né? Imagina que o cara é professor de karatê, mas ele não sabe karatê. Ou imagina que eu, como professor de inglês, aí na hora que eu vou falar inglês, eu falo, ok, my friend, very fantastic, you know that is fun. O cara falando mal inglês. Ou então o dentista com o dente ruim, ou nutricionista gordo, personal trainer barrigudo, esse tipo de coisa não combina, né? É uma coisa que não transmite credibilidade. Eu lembro que quando eu estava na escola, aí lá no 3º ano, a minha última nota de inglês foi baixíssima. Foi 6 ou 7, assim, baixíssima assim, né? Não foi boa, não foi? Eu costumava tirar, sei lá, 9, 10, pelo menos no inglês, nas outras matérias ia mal, mas em inglês eu tirava notas boas. Mas aí o professor, que hoje, já enquanto professor, eu vejo que ele não falava inglês, ele dava aquela enrolada ali, né? Porque eu não respondi precisamente aquilo que ele queria, da maneira que ele queria. Mas eu já falava inglês, já era formado em inglês no cursinho, já tinha ido lá nos Estados Unidos, tenho família lá, já... Assim, o meu inglês já era fluente, não tinha problema nenhum. Mas ainda assim, porque eu não respondi o que ele queria, da maneira que ele queria, aí eu acho que tirei 6 ou 7. Eu fiquei puto. Mas tudo bem. Aí a gente releva, fala, ok, passei, tudo bem. Mas eu vejo isso como um padrão, que são muitos professores de inglês aí que não falam inglês. Estava conversando com um amigo meu, que ele tem uma fundação de desenvolver, uma organização muito legal para desenvolver a educação no ensino público e tal. E aí eu tava falando, pois é, mas como é que pode? O cara fica lá, principalmente na escola pública, né? O professor de inglês não fala inglês. Imagina um professor de matemática que não sabe matemática, mas aí o professor de inglês se vira lá e fica... Como é que você vai ensinar pro aluno uma coisa que você não sabe? É muito difícil, né? Então, aí ele falou, olha, isso não é o único caso não, eu já vi outros professores de outras matérias que não sabiam aquela matéria, mas eles estavam ensinando. Pô, um professor de inglês não sabia inglês é um erro de base. E ele falou, então assim, eu acho que a solução... Não tenho como corrigir todo esse sistema, toda essa coisa, porque eu acho um absurdo o cara entrar letras em inglês e português e eu já vi muitos que saem de lá que não saem fluentes no idioma. O cara estudou a parte estrutural, estudou inglês shakespeariano, mas ele não sai falando muitíssimo bem inglês. E como é que ele vai ensinar depois? Eu acho uma maluquice.
Mas bem, o que eu vejo como solução disso aí que a gente pode fazer, a gente que está aqui na internet, são os aplicativos, são a tecnologia da própria informação. Você que está me assistindo aqui, você está interessado em aprender inglês, então é legal que você pode pegar um aplicativo do tipo do Duolingo, Wlingua, Rosetta Stone, aí já começa a entrar nos pagos, né? Eu sou fã do Duolingo, que ele é muito bom, muito eficiente e 100% gratuito. Então é muito legal que ele pode te dar essa parte estrutural. Eu já escutei de muita gente das escolas que fala, poxa, desde que eu peguei o Duolingo, eu aprendi muito mais inglês do que na escola. Até porque na escola é chato, porque você fica lá anos para, no final das contas, fazer uma prova padrão, que em inglês é chamado Standardized Test, Standardized Exam, ou seja, é uma prova standard para todo mundo, é igual, você tem que achar aquelas respostas e tal, uma coisa bem quadrada, bem careta, e você passa basicamente o nosso currículo escolar hoje, que eu acho uma loucura, também não vai falar, então qual é a solução? Não sei qual é a solução, mas eu sei que o nosso modelo atual é uma porcaria, tanto que eu no meu curso, quando ainda mais assim, eu me permito fazer qualquer tipo de experiência, porque na minha opinião, o normal já não funciona muito bem. O normal é a pessoa entrar num cursinho tradicional e não sair falando. A partir daí, eu acho que se a regra é não funcionar, toda a experiência é válida, né? Então, acho que a gente tem que começar a pensar fora da caixa e tal. E eu acho que os aplicativos, essa moda dos aplicativos vem em muito boa hora. Porque você pode pegar lá e no celular, você está no ônibus, no avião, no táxi, no jegue, você está ali com o celular e você pode estar praticando inglês de uma maneira muito legal e muito eficiente. E eu já escutei de muitos alunos aí que somente o aplicativo ele aprendeu muito mais do que na escola ou no cursinho tradicional. É uma pena, mas é uma solução viável que a gente tem de fazer isso aí, né? Porque como é que vai corrigir tudo, não sei o quê, que eu acho um erro de base. É triste, mas é verdade. Bem, muito obrigado por assistir. Deixe aí nos comentários a sua opinião, se você concorda, se você discorda. Fala, não, tudo que você falou é besteira. O ensino público está ótimo. O ensino nos cursinhos tradicionais é ótimo, maravilhoso. Então deixe aí nos comentários o que você acha. Muito obrigado por assistir. Meu nome é Paulo Nidek. E até a próxima.